Toda vez que vai estrear um filme ou uma série relacionada aos super-heróis, a gente vem aqui no Pipoca Nanquim e faz um programinha falando tudo sobre aquele herói, né? Foi assim, por exemplo, com Guardiões da Galáxia, com X-Men Apocalipse, com Esquadrão, Luke Cage, Jessica Jones, tem vários programas, alguns estarão linkados aqui nos cards pra vocês. E chegou a hora de falar de... Punho de Ferro! I left here 10 years old in a jet with my parents. I became the lone survivor. Ah, a série da Netflix tá chegando, então bora falar da origem desse personagem. O último dos defensores, que acho que nunca foi um defensor. E esse episódio do Pipoca Nanquim é um oferecimento EvoluKit, a nossa loja parceira aqui dessas estantes maravilhosas. Daqui a pouco a gente comenta mais um pouquinho sobre ela. The change is coming, Danny. Become what you were meant to be. I am the Iron Fist. Basicamente entramos na história aí, nos pormenores da história Isso, da vamos- origem do Daniel Vamos Rey. contextualizar, então. contextualizar a primeira Origem parada. ficcional, né? Fictícia. Não, primeiro a origem real. Origem real. A origem Bruno real, manda, né, gente? acho que é legal, não é? Quem A gente criou? sempre Quem começa criou o Punho de assim. Ferro, Bruno? Foi o Gil Kane junto com o Roy Thomas. Roy Thomas nos argumentos, o Gil Kane nos desenhos. E o Roy Thomas, como editor-chefe na época, ele não era não só argumentista, mas o conceito é dele também, né? A ideia. A Marvel já tinha criado em 73 um personagem para aproveitar a mania de artes marciais que estava na época, principalmente por causa do filme do Bruce Lee, né? Operação Dragão. Operação Dragão. E já tinha criado um artista marcial, que é o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, só que o Shang-Chi nunca teve uma pegada de super-herói, né? Ele era um artista marcial, humano, e suas histórias focavam mais na filosofia do artista marcial e tal, e ele lutava contra o pai dele para impedir ele de dominar o mundo e tal, O Shang-Chi mas nem- não tinha heroísmo. O Shang-Chi demais. nem uniforme tinha, né? Isso. Ele usava como se fosse um kimono estilizado, com o símbolo do Yin Yang atrás e tal. Não tinha nenhum tipo de superpoder. A ideia era combater o mal, que era o pai dele, né? O mal Isso. encarnado, que era o Fu Manchu na época. É. E depois disso, a Marvel ainda criou os Filhos do Tigre, que é uma equipe de heróis que teve pouquíssima expressão na história deles. Mas aí o Roy Thomas falou assim, vamos criar um artista marcial que seja um super-herói. Um super-herói, também. exatamente. Que ele também era fã de filme de artes marciais. E o Steve Englehart e o Jim Starlin tinham criado esse personagem. Ele achou que podia criar, que tinha criado o Mestre Kung Fu. Ele achou que podia criar um personagem próprio. Ele disse uma vez que ele viu um filme de artes marciais em que um cara colocava a mão dentro de um balde de areia quente assim, e quando ele ficava socando o balde de areia, e quando ele tirava as mãos estavam mais fortes e tal, e o cara falava que ganhou Punhos de Ferro. Ele ouviu aquilo e falou, pô, tá aí, Punhos de Ferro é um bom nome para um personagem de arte marcial. Ele convenceu o Stan Lee a usar esse nome, apesar de já existir Homem de Ferro. Se eu não me engano, isso daí acontece na série Kung Fu também, do David Carradine, que ele tinha as marcas dos brasões aqui nos antebraços, que ele coloca na coisa fervendo assim, fica as marcas. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que tinha. O Roy Thomas falou que essa cena ele viu em vários filmes, ele não sabia inclusive direito dizer em qual foi que veio, de qual foi a inspiração. Pode até ser dessa do Kung Fu que você tá falando. Só que tinha o problema do nome, né? Homem de Ferro já existia, e Punhos de Ferro, mas o Stan Lee aprovou, falou, não, é um bom nome realmente para uma série de artes marciais, bora seguir pra frente. Aí ele se juntou com o Gil Kane, Grande desenhista, o Gil Kane, né? que criou o Lanterna Verde anos antes, né? O novo Hal Jordan, né? Criou o Lanterna Verde. E aí fizeram todo o visual do Punho de Ferro, a máscara, a marca no peito. Primeiro foi criado o visual, depois ele criou a história. Ah, mas é meio que padrão da Marvel, É. isso, né? Você cria o personagem, desenvolve, às vezes passava pra um cara tipo Jack Kirby pra desenvolver o personagem, e aí tocava. E aí toca o barco com a história depois, né? E um testemunho da genialidade do Gil Kane é que o visual foi criado e passou décadas, mas décadas inalterado. E mesmo hoje, sofreu algumas pequenas corruptelas do visual e tal, mas é basicamente o que foi feito lá atrás. Só que às vezes muda a cor, né? Fica um uniforme branco inteiro, isso foi, branco e amarelo. aconteceu, eles dão uma atualizadinha, põem sei lá, um detalhezinho aqui, outro ali, mas basicamente é aquele, cara. O Gil Kane era fera demais na criação de visual, né, cara? É. Uma coisa que o Roy Thomas falou também na época é que ele gostava de misturar elementos de super-herói com elementos de histórias em quadrinhas adultas. Porque eles tinham uma revista que era The Dead Hands of Kung Fu,
que era uma revista de personagens de artes marciais adulta, na qual saía Shang-Chi, esse que você falou dos Tigres também saía lá, os Filhos do É Tigre. porque ela fazia parte da linha adulta Da Marvel, de magazines. No início dos anos 70, a Marvel abriu revistas adultas em formato grande, magazine. Preto e branco. Que saía histórias do Hulk. O Hulk Magazine tinha, né? Tinha histórias do Conan, tinha muita história de terror e tal. Isso. E na onda veio as histórias de Kung Fu também. E aí ele buscou o Kung Fu pra unir com super-heróis e posteriormente fez isso com o Motoqueiro Fantasma, buscando elementos do terror pra trazer também pra histórias de super-herói. O Roy Thomas curtia fazer isso daí. É sempre tentando aproveitar a onda do que tá rolando no mundo, assim, desencadeado pelos filmes, né? Sim. Luke Cage, Black Exploitation e isso daí, os filmes de arte marcial. filmes de arte A marcial. Marvel tava muito ligada nisso, o Roy Thomas é um grande editor, super atento, um nerd. O Roy Thomas basicamente é um nerd de marca maior que sabia tudo que tava rolando, né? Aí ele fala, bom, precisamos de um super-herói que luta Kung Fu. Ô, Daniel, Estreou em Marvel Premiere número e 15. qual que é a origem do Punho de Ferro? Em linhas gerais, assim. Que a contada lá em Marvel Premiere 15 de 74. Basicamente, o Daniel Rand era uma criança, ele vai com o papai, com a mamãe, com o sócio do pai dele, pra uma viagem pro Himalaia. Pro Himalaia, que bela viagem, não? Em busca, porque o pai dele tinha ouvido falar de Kunlun, uma cidade misteriosa que aparecia, que entrava em conexão com a Terra e aparecia de 10 em 10 anos. E lá ele era uma criança. Que beleza de pai é esse que leva o filhinho... Uma aventura, uma jornada. Tipo, Pra não tem escalar aquela o família Himalaia. brasileira lá que fica viajando de barco pelo mundo Pô, inteiro. há temperatura 20 abaixo de anos? zero. Eu levaria meu filho, eu acho que é uma experiência bonita. E aí no meio dessa jornada aí, o sócio do pai dele é o Wendell Rand, e o sócio dele é o Harold, né? Harold Mitchum. Harold Mitchell faz uma armação lá e mata o pai do escorrega, Daniel Rand. acontece um acidente, o pai escorrega, a mãe também e o filho também. Só que a mãe e o filho, o Daniel, vai parar num lugar mais abaixo da montanha, só que a salvo. escorrega, assim. E o pai fica pendurado, mano, e pede, me ajuda aí, maluco! Aí o que ele faz? Ele pisa mano. com Sapato de neve. sapato que tem os cravos pra prender a neve, esmaga o pai. E o pai cai. No que o pai cai, o filho e a esposa é a Heifer. Não lembro o nome dela. É o nome Heifer, eu acho. E cai, a esposa vê e o cara ainda é filho da mãe, ele fala assim... Você não quer vir comigo? Eu sempre fui apaixonado por você. Não, Puta, sim, larga ele, vem comigo, não sei o que. Eu fiz um favor pra você matando o cara. Esse Harold Mitchell é um sujeitinho execrável, completamente maligno. O pior do pior da sociedade. E aí o rapaz morre, e aí fica mãe e filho lá, solitários no meio da neve, aí vem uma alcatéia de lobo. Não, claro que a mãe nega, né? A mãe fala, eu prefiro morrer aqui do que ir com você. Não, aí ele vaza e deixa lá. Detalhe, o pai do Daniel Rand era um baita de um bilionário. O Wendell, né? O Wendell tinha uma baita numa grana, então só se fosse assim... Ele viu a chance de ficar com a empresa só pra ele, né? Essa foi a motivação dele. É isso. E aí no meio ali, o pai, mãe e filho ali, tentam desesperados fora, né? Tentando sair, uma alcatéia de lobos avança em cima deles, a mãe dá a vida pra a criança não morrer, só sobra o menininho Daniel Rand no meio da neve do Himalaia. Não, você tá esquecendo de um detalhezinho, Danielzinho. O quê? Eles estão numa ponte, atravessando uma ponte. Mas você fala pra mim, firme, você assim, fala ó. pra eu contar em linhas gerais, você falou bem com essa palavra. Ele conte em linhas Não, gerais. esse é o trecho assim, mais importante. Aí você vai falar minúcias. Não. Em defesa do Bruno, quem falou pra contar em linhas gerais Foi ele. fui eu. Mas isso- Ele não sabe o que é isso. Isso é linhas gerais. Tá. Porque ele tá nessa ponte e quando a alcateia vai chegar, a mãe percebe que vai pegar eles e se joga pra eles comerem só a ela. E é na ponte que surge o povo de Kunlun, Danielzinho. É a Olha ponte só. que separava. Aquela ponte já era um pedaço de Kunlun. Ah, então. Entendeu? A mãe morre e ele finalmente chega a Kunlun, ele entra na Cidade Sagrada. Quando ele descobre todo ali o lance que Ele o pai é recebido. dele. O pai dele era que nasceu pra aquilo lá e tudo mais, ele também, e ele vira o Punho de Ferro. Sua origem é uma merda. É isso, né? Mais ou menos isso, Não, né? ele passa lá um tempão treinando e tal, aprende todos os segredos do Kung Fu. Ele é né, recebido pelo Yuti do local, né? Yuti é o governante Chefe de do Kunlun, E esse Yuti fala pra ele, o que você deseja? Aí ele fala, eu desejo vingança. Então ele fala, então você vai treinar assim como todos os homens aqui de Kunlun e quem sabe um dia você pode conseguir esse seu objetivo aí. E aí ele entrega ele pro Lei Kung, que era o grande treinador do lugar lá, que treina o moleque se torna um dos guerreiros mais fortes que ele já E treinou, né? por que Punho de Ferro? Porque até ele é só um Momento cara que ele vira. normal, né? Ele é um Isso. lutador de Kung Fu e tal, um exímio lutador de Kung Fu, como tem vários, né? Ele se prova em combate. Todos e em tal. Kunlun são exímios lutadores. Exato, tudo uns monges loucos que ficam só treinando, só faz isso. Come, dorme E treina. não faz Isso. mais nada.
Talvez sexo entre eles, não sei. Mas basicamente luta com Kung Fu. Mas eles fazem basicamente isso. E no meio desse treinamento aí começa a ter algumas provações, assim, algumas provas para ele ganhar poderes, tudo mais, inclusive a imortalidade, né? E tem vários passos aí para ele se tornar cada vez um guerreiro, um lutador melhor. E uma delas ele fala que quer enfrentar o dragãozão lá que agora Que é o Shou-Lao, Shou-Lao. que ele tem que, é um dragão, né? Pô, como é Esse que dragão homem vai enfrentar um dragão? É um dos dragões místicos cuja energia sustenta a existência de Kunlun. E esse dragão ele foi morto no passado por um guerreiro que tirou o coração dele. Esse guerreiro depois foi exilado por ter feito isso, e desde então o coração do dragão foi derretido e mantido em um braseiro, e o dragão voltou à vida com a energia dos governantes de lá de Kunlun. E essa energia se materializa na forma de uma tatuagem que fica no torso do dragão, assim, né, cara? Só que o dragão é imortal. Aí ele descobre que a maneira de derrotar o dragão é abraçar ele bem no lugar onde tem a tatuagem, e ele tampa a parte que circulava a energia pelo dragão. E nesse processo... praticamente sufoca as energias do Ki do dragão. Com um abraço. E nesse carinhoso. Exato. É isso que queima, que marca queima o ele peito dele com o símbolo. e marca o símbolo de dragão no peito dele, que não é, então, uma tatuagem, pessoal. É uma espécie de cicatriz que ficou marcada no peito dele pra sempre. Ao fazer isso, ele derrota o dragão. E posteriormente, ele vê o coração do dragão ali no braseiro na frente, e ele vai e faz a cena que o Roy Thomas viu nos filmes. Ele coloca a mão no coração derretido do dragão e recebe a energia do punho de ferro, que é o que torna ele capaz de canalizar o seu Chi, ou Ki, nos punhos, e dá uma força assim, capaz de destruir montanhas, né, paredes, etc. E aí ele se torna o punho de ferro. Já deu pra entender, né? É isso. Sim, Com o sim. passar do tempo, ele desenvolve cada vez mais as habilidades do Ki dele. Ele consegue fazer várias paradas Ele com pode, a energia por exemplo, dele. voltar a energia pra dentro de si e curar-se, Se curar os recuperar, outros. consegue mexer coisa, ele consegue fazer até alguns leves elos telepáticos com as pessoas. Pode a crer. parada vira assim um negócio gigante cada vez que ele se desenvolve mais como personagem. E aí ele volta, depois disso ele resolve voltar pro mundo moderno. O Yuji fala, já adulto, né? Você pode ter duas escolhas, ou se tornar imortal aqui na cidade, ou voltar pra sua cidade e consumar a vingança que você falou lá atrás pra mim. E agora é o momento, porque é um novo ciclo de contato com a Terra, e ele decide voltar pra se vingar. Ele recusa a imortalidade, volta pra Nova York. Isso. Só que aí, claro, em Nova York ele redescobre, repensa várias coisas. Tem umas situações aí que passam por muitas revistas, e ele meio que abandona a ideia da vingança. E ele encontra o Harold Mitchell, inclusive, e ele encontra ele sem as pernas. O Harold Mitchell sofreu um pão que o diabo amassou Na depois do volta Himalaia. do Na Himalaia. volta, fica sem perna, fica todo esbagaçado. E aí ele vê e fica meio tipo... E não mata. Eu acho que já é punição demais você tá passando e não mata o cara. E não mata o E cara. ele Mas reassume- outro cara mata. Ele posteriormente reassume as empresas do pai, começa a tocar a parada, vira um baita de um playboy bilionário. Parecido tal, com o sempre na Batman, mídia. parecido com o Oliver Queen, com o arqueiro. Lembra um pouco Bastante. mesmo. Na mesma onda, assim, e começa a combater o crime com os poderes que ele ganhou. A revista fez um bocado de sucesso na época do Marvel Premiere. Toda essa origem foi contada em duas edições, Marvel Premiere 15 e 16. Aí quando chegou Marvel Premiere 25, finalizou a fase Marvel Premiere e ele ganhou uma revista própria, chamada Iron Fist, que saiu em 1975. Por quem, Alexandrinho? Quem cuidou dessa revista? Não sei. Chris Claremont e John Byrne, como não sabe? Já faz Chris Claremont. Exato, a revista teve 15 edições, foi até 1977, e foi a primeira parceria do Claremont e do Byrne, que é uma fase muito boa nessa daí, e que nunca saiu no Brasil, infelizmente, cara. Pô, e é curta, né? Dá pra lançar rapidinho aí numas edições, tipo essas São 15 volumes. que é 2 voluminhos, você lança essa parada aí. É, né? pode crer, 15 Pô, edições. ia ser demais. É excepcional essa fase aí. Depois, o que aconteceu? A revista parou de vender, os filmes de artes marciais já não estavam tão em alta assim, né? E pra impedir que o personagem desaparecesse, eles juntaram com outro personagem que também estava sofrendo de vendas. E na época, se não me engano, alguns filmes de parceiros policiais estavam bombando e tal, e eles decidiram fazer uma parceria deles também. Foi onde surgiu o Luke Cage e o Punho de Ferro. Só uma dele, que você disse que a fase do Claremont Byrne nunca saiu completa, né? Porque ela saiu, né? Saiu algumas coisas. Saiu algumas coisas. Inclusive na revista Punhos de Aço. E que a gente tem o programa aí, tá linkado aí pra vocês verem. Da editora Block, chamada Punhos de Aço mesmo, vamos ver o porquê disso. E a editora Bill publicou algumas coisas também. Em Heróis da TV, né? Mas completinha, em ordem certinha assim, eu acredito que não. Nunca saiu,
Inclusive essa revista Punhos de Aço, ela começa de cara na revista Iron Fist número 1, que não conta a origem do personagem, porque ela já foi contada em Marvel Premiere. Então os leitores brasileiros ficaram perdidos. A origem do personagem saiu aqui em Grandes Heróis Marvel 3. Pela editora Abril. E também foi republicada depois em uma série que a Abril tinha que contava as origens dos super-heróis, chamava Origem dos Super-Heróis Marvel. Saiu exatamente na edição número 8, junto com a origem do Demolidor, do Tempestade e de outros personagens, né? A origem também saiu naquele Salvate, essa coleção de clássicos, não tem aquela edição Origem dos Personagens de 1960 e depois saiu a Origem dos Personagens de 1970. Essa de 1970 tem também a origem do Daniel Rand contada no Marvel Premiere. Então, quando o Luke Cage chegou na revista no número 48, por aí, ele encontrou o Punho de Ferro, conheceu ele lá nas histórias, só que eles se tornaram parceiros mesmo, e a revista do Luke Cage mudou de nome só nas 50, que passou-se a chamar Power Man and Iron Fist. Aí veio a segunda grande fase do personagem, que é bem bacana, porque os caras conseguiram criar uma dinâmica legal pra cacete, porque você tem o Punho de Ferro, que é um cara que passou a vida inteira lá morando com os monges, né, em Kulum, um cara com uma vida super regrada e tal, não sei o que lá, que junta com o Luke Cage, que é um negão lá do Bronx, né? Um doidão do Harley. Doido do Harley, isso. Porra, cara, que só falava gíria, ex-presidiário e tal. Aí, puta, as situações que eles criaram foi muito bacana. Foi muito legal, cara. Inclusive, nessa época daí, deu tanto sucesso que foi até o número 125. Bastante. Durou muito tempo, foi até 1986 e a revista nessa parceria. Encerra com a morte do Punho de Ferro. Depois revela-se que na verdade não foi uma morte. Só uma curiosidade, a fase também começou com Chris Claremont e John Byrne. Também, eles saíram do Punho de Ferro e foram para Power Man and Iron Fist e depois passaram o barco para outros escritores. Inclusive o Kurt Busiek passou por essa fase e teve um arco de histórias muito aclamado também dentro dessa etapa. E nessa fase, uma curiosidade, acho que a gente falou no outro programa também, mas pra quem não assistiu, é que o Dentes de Sabre aparece aí também. O Dentes de Sabre aparece na fase anterior, no penúltimo volume ele aparece, de Iron Fist. Iron Fist 14, quando aparece o Dentes de Sabre. Na fase anterior. Fase anterior. Que é a origem do Dentes de Sabre, ainda nem era falado que ele era mutante, eu acho. Não, depois que virou mutante. Se transforma depois, né? Exatamente. O Claremont reaproveitou o personagem e inseriu nos X-Men. Uma coisa legal é que termina um tom bem pra baixo, como o Alexandre falou, na morte do personagem, né? Só que aí mais pra frente decidiram trazer o personagem de volta e fizeram isso na revista do Namor. Número 22 do Namor trouxe o personagem de volta. E aí olha a parada, né, cara? O Daniel Rand tava com câncer nessa época, Danielzinho. Só que a energia dele de se curar não dava conta de curar o câncer dele. E aí ele cura um outro herói, se não me engano chama Capitão Herói na época, e esse herói falou, não, pode deixar que eu vou curar você agora. E ele mata o Punho de Ferro ao invés de curá-lo. Só que posteriormente é revelado que nem ele era o verdadeiro Capitão Herói e nem o outro era o verdadeiro Punho de Ferro. A saída mais fácil depois era um sonho. Não, o tal do herói que matou ele, na verdade, era um Super Skrull disfarçado, que depois se disfarçou de Punho de Ferro ao dar o Punho de Ferro como morto. E o Punho de Ferro que foi morto, na verdade, era um ser de uma raça de vegetais que existem no reino de Kulum, que são contra os caras daquele reino, chama Hildreds. É uma raça muito esquisita que tá aí na tela. Eu lembro que eu li um negócio assim, o Luke Cage vê ele morrendo, não vê? Vê pra caramba. Sim. Eu lembro de uma coisa. Só que assim. o Daniel Rand tinha sido pego por essa raça de homens vegetais e aprisionado num casulo pra gerar energia pra eles. E tava lá preso. E no lugar colocaram um homem vegetal disfarçado de Punho de Ferro, que foi o que morreu, coitado. Olha só. Era só uma planta. E aí o Namor achou ele nesse casulo e tirou ele de lá. E por ele ter ficado muito tempo no casulo hibernando e meditando, ele se curou do câncer. Veja só você. Da hora, né? Problema resolvido. O Punho de Ferro, depois das fases iniciais que a gente falou, ele passou um tempão sem ter boas histórias, né? E ele retornou numa fase bem bacana que tá sendo lançado aqui. E ele meio que cai no ostracismo mesmo, assim. Ele é um personagem, tanto é que nem tem muito o que falar. Eu não sei muito, eu nunca me interessei muito no Punho de Ferro, porque ele é um personagem de terceiro escalão da Marvel. Total, sempre foi, inclusive. Tipo, lá pra fundo, assim. Conseguiu sobreviver aos trancos e barrancos até hoje aí, a ponto de poder ganhar essa série da Netflix, mas vejam só vocês, depois que a série dele de 86 acabou, com a morte dele aí, ele só foi voltar mesmo em 96. Aí ficou 10 anos fora. E aí ele voltou numa revista chamada Iron Fist, que seria o volume 2, que teve quantas edições? 2 apenas. Tá vendo? Só teve 2 edições. Depois disso, eles ergueram... a gente esqueceu de falar de um conceito legal, porque depois disso, em 97, entra a revista Heroes for Hire,
que a gente esqueceu de falar isso. No programa do Luke Cage, inclusive, a gente fala bastante. Sim, que é a agência dos dois pra Do resolver Luke. coisas. Eles recebem uma grana lá, é tipo Isso. uma agência de Herói de aluguel. particular, assim, mas de herói. Se as pessoas têm problema, vai lá, paga os dois e eles resolvem a parada. Isso. Aí ele recria essa agência com mais personagens além dele e do Luke Cage e ganha essa revista em 97. Sabe que falam que uma coisa interessante que tem nas revistas, cara, não sei se saiu aqui isso, mas falaram que todo o mobiliário do Punho de Ferro e do Herói de Aluguel, pra eles, foi feito pela Evolukit, cara. Vamos aproveitar e falar um pouco do Evolukit então aqui nesse programa. Aproveitando a deixa do Alexandre Calari, vamos passar um recadinho então que a Evolukit pediu pra gente mandar pra vocês. É o seguinte, a Evolukit, além dessas prateleiras maravilhosas que nós compramos e temos aqui, e de todos os outros produtos que a gente já anunciou aqui no canal, a gente anunciou cubos de parede, vitrines pra colocar bonecos. Tem tudo lá, tem até armário pra cozinha, tem puff, tem tudo que você imaginar. E nós já mobiliar sua anunciamos casa, tudo isso. Modular e facílimo, a gente já anunciou vários. Tem um negócio, eu comprei agora, Drago. O quê? Uma escrivaninha. Ah, tem Olha só, vocês escrivaninhas. estão vendo cenas dessa minha escrivaninha, dessa minha mesa? E por que eu comprei? Danielzinho, por que você comprou uma mesa? E ela é muito parecida com a sua estante. Justamente por isso, porque dá pra regular com a estante. Aqui ainda não vou fazer isso. Mas se um dia eu quiser, eu posso integrar essa minha escrivaninha nessa estante O inteira. que o Danielzinho faz? Ele arranca uma dessas tábuas aqui e coloca a tábua da mesa. E aí vira uma estante integrada com a sua escrivaninha. Esse é o Saindo lance. daqui vira uma mesa, sacou? A gente até falou disso em alguns outros programas, só que eles estão com essas agora. E eles pediram pra gente deixar um link aí embaixo, que é um link no qual você vai pra um Gabarito. Um gabarito, exatamente, que mostra todas as montagens que você pode fazer Passo a com passo, os nichos Evolukit. explica direitinho, não tem como errar pra ver o tamanho dos módulos, desses negocinhos aqui de altura, tamanho distante. Como que encaixa um Facinho. no outro. É batata Todas as mesmo. ideias que tem pra fazer, porque dá pra fazer um monte de móveis, Dá pra cara, fazer um tipo monte. Lego. Então, é essa parada aí que é impressionante e acho que é bom a gente frisar. Isso aqui não é como se eu tivesse feito um armário embutido na minha casa e vai ficar aqui, eu não tenho como Não. de lugar nenhum. Eu posso mudar pra onde eu quiser, levar essa estante, mudar... Desmontar como eu quiser, facilmente, desmontar sem facilmente, ferramentas. pôr a minha escrivaninha junto, ou tirar, ou pôr ela ao contrário, de ponta cabeça, pra fazer o que eu quiser dentro desse módulo. É tipo um Lego gigante pra guardar suas estantes, pra você estudar, pra fazer seus trabalhos aí. É sensacional, inclusive pra desenhistas, pra qualquer pessoa que precisa de uma escrivaninha boa, acomodada junto com a estante, Evolukit. Forma um ambiente legal na sua casa. Mas se você não tem essa prateleira e gostaria de outras escrivaninhas, eles também têm outros modelos. Tem, Vocês estão pra vendo caramba. um aí na tela agora, é uma outra opção que é bonita também, resistente, iguais a essas, que uma das principais vantagens da Evolukit é ser resistente o suficiente para aguentar uma coleção de milhares de gibis. Não enverga de jeito nenhum. Eu aumentei mais Então um tem andar outros. na minha aqui, Drago. Só Eu pra vi, colocar mangá. só pra colocar E não mangá. acontece nada, mas nem faz barulho, nada. Eu comentei pro gibi pra cacete. Não em cima. balança também, não Continua chacoalha, igual, firme. paradinho, um totem aqui na... Então, ó, você tem várias maneiras de comprar, é através dos nossos links na descrição, vocês podem entrar e comprar, e se você fizer isso pelos nossos links, a Evolukit vai saber que foi através do canal e você dá uma moral pra gente. E também e se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para atendimento@evolukit.com.br. E lembrando que as estantes da Evolukit têm o selo de aprovação do senhor Nobuhiro. E do Sr. Sérgio também. Vamos voltar a falar de Punho de Ferro? Punho de Ferro, vamos lá. Bom, Alexandre, a gente esqueceu de passar esse recado. Então, em 97 veio essa revista Heroes for Hire, que foi até o número 19, e foi até 1999. Nesse meio tempo, tentaram fazer um outro volume de Iron Fist, Danielzinho. Não deu certo também. Durou 3 volumes apenas. Tanto aquele que durou 2 edições quanto esse que durou 3 foram escritos pelo Dan Jurgens. Que não é um escritor o conhecido, cara né? que fez a morte do Superman, Exatamente. Né? Faz bastante coisa interessante. Fez muita assim. coisa do Thor também, né? Foi feito por ele. Aí, eu tô falando isso daí pra vocês verem quantas séries ele teve que acabou não emplacando, né? Depois disso, inclusive, em 2000, os caras falaram assim, agora não tem erro, vamos juntar ele com um dos maiores personagens que nós temos aqui, Wolverine. E fizeram uma minissérie chamada Iron Fist Wolverine, que durou 4 edições, que inclusive é uma história muito legal. Perto Essa das daí. outras foi super bem essa daí, né? Teve um volume a mais. Mas ela foi pensada pra ser fechada. Sabe como que juntaram com o Wolverine? Foi um conceito interessante. O Wolverine sempre foi muito ligado ao Japão. Então eles fizeram um personagem que era do Tentáculo, era um jovem guerreiro do Tentáculo, que descobriu uma maneira de juntar Tóquio com Kunlun. Ele ia fundir essas duas cidades e trazer Kunlun pra Terra. E nisso Iron Fist foi lá pra impedir e contou com a ajuda do Wolverine, que estava em Tóquio na época e tal. E outros heróis, inclusive, acabaram ajudando ele. No final ele também é dado como morto.
E aí ele vai parar no Reino dos Mortos de Kunlun, que é Feng Tu. E lá ele reencontrou a mãe e o pai, que deram um jeito dele voltar à vida, né? Oh, que bonito. bonito, né? Bonito. E aí, mas depois. Wolverine era aí veio essa série. Essa série aqui. Aí foi aonde veio, em 2006, The Immortal Iron Fist. Aí os caras falam. Finalmente alguém escreveu uma Immortal boa história. Punho de Ferro. Que tá aqui, ó. Panini relançou, já tinha saído isso daqui, né? Em Marvel Apresenta. E agora relançou em 2 encadenadinhos. Provavelmente vem mais alguns, né? Não, aí encerra Aqui a fase encerra. do Marvel Apresenta. Eles lançaram tudo aí já? O Marvel Apresenta saiu nos números 35, 43 e 45. E tudo que tem nesses 3 Marvel Apresenta tem nessas Compilaram 2 aí edições. já. Exceto um volume no final, que é um volume que não faz parte Não do compõe arco. o arco, tá. Não compõe o arco. Isso é uma história fechada que não está aqui. Mas a Panini declarou que parece que vai continuar. Porque essa fase do Immortal Iron Fist, ela dura 27 volumes, entre 2006 e 2009. Ah, então é isso mesmo. Porque esse volume aqui, ó, vai até o 14. Só Até o tem mais, 14, né? E do 1 ao 16 foi escrito pelo Ed Brubaker e pelo Matt Fraction. E do 17 pra frente são outros escritores. Ah, Só entendi. que eles meio que mantêm o padrão de qualidade que o Brubaker e o Fraction atingiram aí, né, cara? Mas fala um pouquinho então disso daí, Danielzinho. O legal é que, né, é nessa série aqui que o Fraction fica próximo do David Aja. O desenho é muito bom, o do Aja aqui. Ele desenha a série principal, assim, mas tem outros desenhos que vão entrar no meio. Mas é aqui que eles se conhecem e depois eles vão fazer o Gavião Arqueiro, que é a obra máxima dos deles, dois. a obra máxima até então deles. Essa série... Eles começam a mexer muito com a mitologia do Punho de Ferro, né? Eles começam a expandir vários elementos. O legal é que eles respeitam bastante a origem, assim, tudo. Total, Eles recontam tudo, expande bem, aí explica todo o lance de que o Daniel Rand é o 66, como é que fala isso? 76º Punho de Ferro, já teve vários outros, teve um monte de outros. Teve garotas também e tudo mais. Eles dão uma pincelada em alguns desses daqui, mostra alguns dos principais vilões do Punho de Ferro e ainda abre margem para muita coisa nova, assim. Eles conseguem, ao mesmo tempo que eles recontam a história toda, reapresentar ela para um público, abrindo muita coisa nova. Eles erguem uma questão legal também, eles não só erguem como eles respondem essa questão, que é assim, por que o pai do Daniel Rand queria tanto encontrar com o Lun lá no passado, entendeu? Aí ele responde colocando que o Punho de Ferro anterior a ele era um cara chamado Orson Randall. E o Orson Randall foi um Punho de Ferro que saiu de Kunlun depois de uns problemas e adotou o Wendell Rand aqui na Terra. Ele adotou o pai do Punho de Ferro. E nisso ele treinou o moleque e contava várias histórias de Kunlun, o que fez o menino na época querer achar Kunlun. E o pai do Punho de Ferro achou Kunlun, o Wendell Rand achou Kunlun, foi treinado em Kunlun, isso foi contado inclusive antes também dessa fase deles. Foi treinado lá em Kunlun e quando ele estava prestes a se tornar Punho de Ferro, ele podia ter feito aquele ritual todo lá do dragão, etc e tal, ele desistiu. Ele acabou fugindo de lá e não concluiu o ritual. Nesse processo ele teve uma esposa e uma filha lá em Kunlun também, que depois são personagens que se incluem no hall de coadjuvantes das histórias do Punho de Ferro. E aí, quando ele tenta voltar depois, acontece tudo aquilo que nós contamos lá no começo. E a gente é apresentado ao Orson Randall, que está vivo, e conta tudo isso pro Daniel Rand e fala que na verdade existem todos esses Punhos de Ferro e mais, existem outras cidades sagradas, não apenas Kunlun. São 7 cidades são celestiais. 7, isso. E inclusive o pai do Punho de Ferro, desse Punho de Ferro, do Daniel Rand, ele teve uma equipe antes, teve um monte Wendell de aventura, ele foi um Punho de Ferro. Não, o Orson Randall teve uma equipe na época da Primeira Guerra. Foi super ativo, assim, tinha um Isso. monte de coadjuvante, um monte de outros heróis, assim, eles criam um monte de E super-heróis. falando em equipe, o Punho de Ferro também ingressou os Vingadores, né? Ele foi ficando nessa fase mais recente, ele foi ficando cada vez mais ativo dentro do universo Marvel. Né? Ele substituiu o Demolidor, ele é muito amigo do Demolidor, né? Então ele substituiu o Demolidor em algumas ocasiões. Quando o Demolidor foi preso, pra inclusive ajudar a inocentar o cara, tipo, ele tá na cadeia. Então, como o Demolidor tá aqui do lado de fora, era o Punho de Ferro vestindo a roupa, sacou? A pedido do próprio Demolidor ele faz isso, né? O Demolidor que aparece no Guerra Civil é o Daniel Rand. É o Daniel Rand, exatamente, cara. Só pra gente concluir a fase do Imortal Punho de Ferro, que é excelente, ela é muito legal porque depois ela coloca todos esses heróis das 7 capitais sagradas aí pra lutar num torneio. O torneio é legal pra caramba, é tipo Muito um Mortal da hora. Kombat, assim. Isso. É muito da hora. São muito os caras louco. mais experientes das 7 cidades, né? Os campeões das 7 Eles cidades. são as armas vivas de cada cidade e no início de cada capítulo ele conta um passado de um Punho de Ferro diferente. Então é muito louco, cara. Vale a pena demais vocês lerem isso daí. Isso é recente. É dá legal pra mesmo. encontrar. Acho que
você. Acho que é a melhor história já feita do Punho de Ferro, né? Com certeza. Com todo respeito pela fase do Claremont e do Byrne, mas era muito inocente, muito. Sei lá, histórias bacanas, né? Mas essa é a melhor fase dele. Concorreu- E saiu recente, né? Concorreu inclusive a prêmio Eisner e tudo mais, foi indicado a Eisner, a diversos outros prêmios. Vale a pena e Matt bastante. Fraction, dois Exato. grandes roteiristas. Vale a pena pra caramba. Depois disso, eles tentaram fazer mais uma série Power Man Iron Fist, que durou 5 edições lá em 2011. Aí veio uma série que o Danielzinho tem aqui na mão. Iron Fist The Living Weapon, que aqui no Brasil A é Arma Viva. Punho de Ferro, a Arma Viva, que já faz parte da iniciativa totalmente nova Marvel. Que é do Cary Andrews. Cary Andrews, escrevendo e desenhando. Eu não peguei, não guardei, porque esse puto do Cary Andrews foi o mesmo cara que fez o Homem-Aranha Potestade. Ele é. E eu odeio ele com todas as minhas forças. Por causa do Potestade. Mas vale a pena isso daqui, Ludo Drago? Será que é legalzinho? Eu li só a primeira edição, a segunda eu não tenho até hoje, mas assim, se você não conhece a origem do Punho de Ferro, bom, agora você conhece que está vendo o programa, mas você nunca leu nada a respeito, ele pincela várias coisas da origem e respeita muito do que o Brubaker fez e também expande a mitologia. Ele leva o Punho de Ferro de volta com o Loom, quando ele chega lá ele se choca com o que ele vê, não vou contar o que acontece. Só que não é tão ruim, viu, Danielzinho? Eu esperava uma bosta por causa do Potestade. Mas falam que do segundo volume cai bem, viu? Cai bem, então por isso que eu nunca li o segundo volume. Mas o primeiro volume, Danielzinho, não é de todo ruim, cara. Ele até conta uma história bacana e tal, respeita o que foi feito. E assim, serve pra você ter uma aventurinha do Punho de Ferro, mas nem de longe é o melhor que já foi feito com um personagem Serve como nenhum. curiosidade sobre o personagem. Isso, só, né? isso. Nada... Como tem pouca coisa lançada, esse acaba sendo uma edição legal na sua coleção, uma né? boa forma de conhecer o personagem é com os especiais da Salvat, né? Que saiu. Inclusive um chamado Punho de Ferro. Esse daí que saiu do Punho de Ferro é o Salvat Capa Vermelha número 36, que tem a Marvel Premiere 15 e a primeira edição da Panini do Imortal Punho de Ferro. Então se você já tem essa edição da Panini, não compensa comprar da Salvat, a menos tem que você... essa, Isso. não vale comprar essa, só se você quiser a primeira história do personagem em mãos. Ou concluir a lombada da edição, né, Danielzinho? Aí por isso. Aí mostra outra, Danielzinho, que eu trouxe aqui. Nessas daqui ele tem participação, né? A do Luke Cage aqui, ó. A história que é contada é as primeiras edições de Power Man e Iron Fist. Então você tem lá, quando eles se tornaram uma dupla, um pouquinho antes de fundar os Heróis de Aluguel, nós temos a primeira aventura dos dois aqui. E aquela série Heroes for Hire, que trouxe o personagem de volta com um grupo maior, fazendo os Heróis de Aluguel, você encontra uma saga aqui dentro desse encadernado do Mercúrio, que era um personagem da equipe dele, né? Ele tava lá junto com o Punho de Ferro e com o Luke Cage e outros personagens. Então... Só que não é bom, exatamente. É bem ruim, é anos 90, o visual deles estão bem zoados, principalmente o do Luke Cage. Recentemente ele voltou a sair como Power Man e Iron Fist, em 2016, que dizem que é uma série, a crítica lá fora está elogiando bastante, dizem que é muito boa, inclusive falaram que dão uma pegada total de Máquina Mortífera, sendo que o Daniel Rand é o Mel Gibson e o Luke Cage é igualzinho o Danny Glover, porque ele tá meio que aposentado, ele tem filha com a Jessica Jones, então ele não quer se meter muito em confusão e tal, mas igual o Danny Glover, que falava que tava velho demais pra aquilo e tal. Então uma pegada bem humorada pra caramba, então o pessoal tá elogiando bastante. E agora, em 2017, por causa da série Netflix, ele vai voltar num título chamado Iron Fist. Ele vai voltar nessa pegada aí e diz que o cara que vai cuidar, que é o Ed Brisson, vai retomar de onde parou aí do Arma Viva, Danielzinho. Tá, aqui. É isso que é mais tem pra falar. Tem pra falar que ele é padrinho do filho do Luke Cage com a Jessica Jones. A filha do Luke Cage chama Danielle. Danielle por conta dele. Por conta dele, exatamente. Concluindo o seu raciocínio dos Vingadores, ele entrou nos Vingadores porque ele ficou do lado do Capitão América na Guerra Civil. Vingadores Secretos, né? Ele compôs os Vingadores Secretos junto com o Luke Cage e depois quando esse lance dos heróis terem que atuar às escondidas acabou, ele se tornou um dos principais Vingadores. E ele foi extremamente importante no arco Vingadores vs X-Men. Ele treinou a Esperança, que era a menina que estava lá querendo, que o Ciclope queria usar para receber a Fênix de volta e tal. E ele levou a menina para treinar em Kunlun, sabe? Cuidou da menina, dela aprender a dominar os poderes e tal. Ele teve uma participação bastante importante nisso daí. A Marvel tem tentado trazer o personagem, tornar um personagem mais relevante nos dias de hoje. Como vem fazendo com vários, né? Com vários que estão na mídia agora, Doutor Estranho, etc, né? Isso aí. Tem muita coisa boa para falar de Punho de Ferro, mas o programa ficaria grande demais, né, Alexandre?
Alexandre? Já tá grande Já demais. tá grande demais, inclusive. Vai ser um trabalhão pra editar isso daqui. Então espero que vocês tenham gostado, galera. Dá pra fazer mais coisas de Punho de Ferro. Talvez um dia a gente volte aqui e indique, sei lá, um top 5 histórias dele, coisa desse tipo, É né? difícil, né? Tem pouca coisa, né? Não, tem bastante coisa Acho que legal. abordou bem o que saiu aqui no Brasil, abordou, então. mas dá pra passar resumo mais pra frente. Vamos esperar, vamos ver se a outras série de 2016 e a de 2017 aí vão ser boas. coisas. O Luke Cage não valeu a pena, eu detestei a série. Jessica Jones também detestei, só gostei de Demolidor. A série da Netflix eu não tô esperando, não. Tô falando da série de quadrinhos. Esperar essas duas do quadrinho. Ah, tá, achei que você tava falando da Netflix. Não, a da Netflix eu acho que não vai ser legal, não. Você não vai ser, você acha que vai ser legal. Polêmica! Eu acho que não vai Eu ser. acho que vai ser bom porque eles deram uma diminuída, uma enxutada Tem aí. sido, depois da primeira temporada de Demolidor, tem sido tudo ruim. Só ladeira abaixo, né? Só Por ladeira enquanto, só abaixo. ladeira abaixo. Tomara que dá uma redimida aí. É isso, galera. Por favor, deixe seu joinha se vocês gostaram do programa. Taca o dedo no sininho aí embaixo, ó, porque você é avisado quando sai Pipoca Nanquim novo, beleza? E se inscreve no canal. Isso! Né? Isso! Compartilhe Né? e comente aí. Né? Abraço! Valeu, tchau, tchau.